Mais um elo da nossa campanha, né? A qual Deus colocou no coração do pastor. E primeiramente eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? De estar aqui ministrando a palavra dele para nós que somos igreja do Senhor. E agradeço também ao pastor por ter me concedido essa oportunidade. E falar também que sou muito alegre, muito grato em trazer a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Irmãos, o tema da campanha a qual estamos fazendo nas quinta-feiras se chama Restauração do Altar. Irmãos, e restauração é o resultado daquilo que eu consertei. Irmãos, e abranjando esse tema, quando estamos no processo de restauração do nosso altar, das nossas vidas, temos que ter conselhos que nos aproximam de Deus. Nós precisamos de conselhos para nos aproximarmos de Deus, para não desfalecermos, ou seja, para não perdermos nossas forças. Irmãos, eu gostaria que a igreja abrisse comigo a Bíblia no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Aqui, irmão, em 1 Tessalonicenses 5,16, Paulo, ele orienta a igreja, ele consola a igreja, ele fortalece a fé da igreja de Tessalônica. E essas recomendações a qual Paulo deixa nessa passagem para a igreja, reflete em nosso altar também. Então, serve para nós também como restauração de altar nessa noite. 1 Tessalonicenses 5,16, amém? Os irmãos acharam? Glória a Deus. Irmãos, versículo 16 diz assim: regozijai-vos sempre. Versículo 17: orai sem cessar. 18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus para a gente explanar esses versículos a qual Deus nos deu nessa noite. Amém? Irmãos, Paulo começa falando nesse versículo 16, nessas recomendações a qual ele dá para nós nessa noite como referência: regozijai-vos sempre. Ou seja, nesse processo, irmãos, de restauração, de reconstrução de nosso altar, de nossas vidas, nós temos que nos alegrarmos. Irmãos, e a palavra diz para nós nos alegrarmos sempre, intensamente. Quando Paulo fala regozijai-vos, é para a gente ter uma alegria imensa. Sempre, sempre. A Bíblia pede para a gente estar sempre alegres. Pois estamos, irmãos, num processo de restauração de altar. Irmãos, e não importa quão difícil tem sido esse processo para nós. Porque, irmãos, restaurar é muito mais difícil do que construir. Todos sabem que refazer é mais difícil do que fazer. Então, irmãos, nós temos sim que estarmos alegres sempre nesse processo. Irmãos, porque muitos motivos e maiores temos para nos alegrarmos. Por mais difícil que seja, maiores motivos para nos alegrarmos nós temos com o Senhor Jesus. Então, o primeiro conselho a qual Ele nos dá nessa noite é para a gente estarmos alegres. Sempre, irmãos, sempre e intensamente. Irmãos, não importa a situação, não importa o que passamos nesse processo de reconstrução de altar, vamos se manter alegre, porque a presença do Senhor é a nossa vida. Então nós temos que estar sim alegres na presença do Senhor. E Ele manda nós nos alegrarmos todo momento. Irmãos, Ele continua falando no versículo 17, para a gente orar sem cessar. Irmãos, e quando Paulo fala para a igreja e deixa para nós nessa noite, orarmos sem cessar, ou seja, fale com Deus em oração. Irmãos, nós precisamos falar com Deus em oração. Irmãos, e a Bíblia pede para a gente orar sem cessar, ou seja, sem interrupção, sem parar. Quando a Bíblia fala para a gente fazer isso sem cessar, é a todo momento.
Irmãos, nós temos que criar para nós uma disciplina de oração. Irmãos, como o pastor falou aqui na terça-feira, ao amanhecer, dobre o joelho, apresente o seu dia a Deus, ore a Deus pela manhã. Irmãos, mas não tem como eu orar no decorrer do dia, ore a Ele em pensamento, mas se mantém conectado com Deus. Na hora de dormir, vamos fazer a nossa parte, irmão. Deus pede para a gente orar sem cessar, sem interrupção, sem parar, a todo momento. O fato de eu orar, eu posso estar andando, orando a Deus em pensamento. Eu posso estar no meu trabalho, orando a Deus em pensamento. É importante nós termos essa conexão com Deus. A Bíblia pede para a gente orar sem cessar, e Paulo nos aconselha isso nessa noite, pois o processo de restauração do altar exige isso, exige intimidade comigo para com Deus. Irmãos, e quando nós colocamos isso em disciplina, aumenta a nossa intimidade com Deus, nós criamos vínculo com Deus, nós nos aproximamos mais ainda com Deus, porque todas as vezes, irmãos, que eu dobro meu joelho para orar, ou eu oro a Deus em pensamento, eu converso diretamente com Ele, eu me exponho a Ele, eu me abro a Deus, e Ele pede para a gente fazer isso, irmãos, sem cessar a todo momento. Irmãos, o interessante é que eu preparando essa palavra desde a semana passada, e ontem eu recebi uma mensagem a qual eu nem abri no meu Instagram, e hoje cedo eu fui no banheiro no serviço e tive a curiosidade de abrir esse Instagram, e fala simplesmente sobre isso que a gente acabou de ler aqui, que eu acabei de falar para os irmãos, de orar sem cessar. Irmãos, chegou uma mensagem assim para mim, com certeza alguém fez esse post, é uma conversa, e diz assim: certa vez perguntaram a uma mulher, o que você ganha orando a Deus regularmente? Ou seja, quando você tem uma disciplina de oração. Ela respondeu: geralmente não ganho nada, eu perco coisas. Daí eu olhei e falei assim: Senhor, algo estranho que não está certo. Se eu oro a Deus, alguma coisa eu espero da parte de Deus. Mas como que ela fala que ela geralmente não ganha nada, e sim perde? E citou ela o que perdeu orando a Deus. Olha para vocês verem, irmãos, como é importante a gente orar a Deus. Ela perdeu o orgulho, ela perdeu a arrogância, ela perdeu a ganância, ela perdeu a inveja, ela perdeu a raiva, o desespero, o desânimo, a impaciência e a imaturidade. Irmãos, quando oramos a Deus, muitas das vezes não ganhamos somente, mas sim isso em nós acaba perdendo a essência. Porque quando temos uma vida com Deus em oração, coisas a qual a minha carne fazia antes, não se faz mais. E no processo de restauração do altar, eu preciso estar em comunhão com Deus, porque coisas a qual eu fazia, eu não posso fazer mais. E eu, como estou em restauração, ou seja, eu já conheci, e como o pastor falou, muitas das vezes eu estou sem orar, eu estou sem buscar, mas eu sei o que é orar, eu sei o que é buscar, e essas coisas, irmãos, na oração fica para trás. Porque a comunhão com Deus, o vínculo a qual Deus nos traz quando estamos orando, em particular com Ele, deixa essas coisas de lado. E interessante que o final da frase fala assim: às vezes oramos não para ganharmos algo, mas sim para perdermos coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. E essas coisas, irmãos, num processo de reconstrução, ou seja, restauração de altar, ela não nos deixa crescer espiritualmente. A oração educa, a oração fortalece, a oração cura, a oração é o canal que nos conecta diretamente com Deus. Então, irmãos, é importante colocarmos a oração em prática. Muitas das vezes é difícil, muitas das vezes o inimigo não quer que nós façamos isso, porque ele sabe que quando fazemos isso, as coisas dele caem por terra. Ele não consegue colocar o plano em prática. Mas quando estamos conectados com Deus, nós estamos mais próximos da nossa reconstrução. E por isso que Paulo deixa isso daqui, irmãos, escrito para nós: orai sem cessar. E é a importância de nós estarmos, sim, em oração com Deus. Irmãos, e a gente entende muito mais quando a gente lê o próximo versículo, que ele fala no versículo 18: em tudo dai graça.
Irmãos, e como é difícil darmos graça em tudo. Como, irmãos, é difícil. Irmãos, e quando ele fala em tudo dai graça, ou seja, seja agradecido de verdade por tudo. A Bíblia manda nós sermos gratos por tudo. Ele manda em tudo. Ele não manda só no que é bom. Ele manda em tudo dai graça. Mas é difícil, irmãos, para nós. Porque, irmãos, nesse processo de reconstrução, podemos sim, irmãos, eu não posso mentir, mas podemos sim depararmos com dificuldades. A nossa vida não é só de altos, mas ela tem os baixos também. E nós precisamos sim ser gratos nesses momentos também. A Bíblia pede para eu ser grato nesses momentos também. Ou seja, em tudo, irmãos. Mas só que, irmãos, ao contrário de tudo isso, das dificuldades, Deus ele passa conosco. E como eu falei para o irmão, eu não lembro o nome dele, lá do marido da irmã que louva aqui, a loira. Isso, eu falei para ele um dia, a gente tem que ser agradecido sim em todas as coisas, porque nós temos, irmãos, que olhar com os olhos espirituais tudo que passamos. Porque muitas das vezes aos nossos olhos é ruim, e parece ser, e muitas vezes é. Mas só que, irmãos, nos levantes nós temos que ser agradecidos a Deus. Porque, irmãos, quando algo se levanta na nossa vida, o nosso Deus se levanta contra essa coisa. Irmãos, e nós saímos fortalecidos dessa situação. Todas as vezes, irmãos, a qual o levante vem em nossas vidas, nós nos fortalecemos. E isso sem dúvida, porque Deus nos ajuda. Ele espera, irmão, as coisas acontecer, Ele deixa as coisas acontecer para mostrar o tamanho que Ele é na nossa vida. E para mostrar o tanto que nós saímos fortalecidos e quando damos graças em tudo. Irmãos, nas atribulações também temos que ser agradecidos. Porque, irmãos, nela Deus nos ensina. Se nós não passarmos por situações, não aprendemos. Muitas das vezes nós temos sim que passar para poder aprendermos nas atribulações. Irmãos, e ela produz, todas as vezes que nós passamos por isso, ela produz algo em nós. Ou seja, ela traz à existência algo que não tinha. Então sim, nós temos que ser gratos. E lá em Romanos 5, Paulo fala isso. Porque a tribulação produz paciência, mas ela também me produz experiência. Porque muitas das vezes, irmãos, eu quero adquirir experiência sem passar por algo. Eu peço para Deus me dar sabedoria, mas quando Ele me dá uma dificuldade para mim ser sábio, aprender a ser sábio, eu não quero. Eu preciso passar por isso, porque todas as vezes que passamos por atribulações, ela produz algo em mim. Ela faz existir algo em mim. Então é importante o processo a gente ser grato, porque não sabemos o trabalhar de Deus. Às vezes na tribulação nós crescemos muito mais do que em tempos de boa, que a gente está de paz, tranquilo. Então precisamos saber o que Deus quer das nossas vidas. Irmãos, e tire proveito de tudo que passares. Eu tiro isso como base. Está ruim, o que eu posso tirar de melhor da minha situação ruim? Sabe por quê, irmãos? Um dia, tudo que passamos servirá para a gente instruir outra pessoa. Irmãos, a tribulação ela faz gerar algo em mim a qual eu não tinha. E quando isso gera em minha vida, eu posso passar adiante. E é isso que Deus quer de nós. Que nós aprendemos, mas também que nós ensinamos outras pessoas. Porque se ninguém passa, ninguém aprende, como que eu ajudo o meu próximo? Então, irmãos, as atribulações, ela nos causa isso. Ela produz sempre uma sabedoria, ela nos ensina algo. Então, irmão, tudo que passares, seja bom ou seja ruim, extraia tudo de melhor dessa situação, porque isso vai gerar uma experiência para a sua vida, a qual você precisará dela para aconselhar o próximo. Irmãos, falando aqui isso, me recordei uns 2 sábados atrás, eu estava no trabalho, e a gente está um costume nesse mês de trabalhar todo sábado, e eu não costumo ficar no serviço, eu trabalho perto de casa, eu pego minha marmita e venho almoçar em casa. E nesse dia eu fiquei lá, mas contra a minha vontade, não posso mentir.
E mandei uma mensagem para minha esposa, falei, amor, estou muito cansado, vou ficar por aqui mesmo. E sentei numa mesa lá, com uns amigos, e na hora que a gente almoçou, desceu eu e mais um rapaz que é cristão também. E a gente conversando no caminho, vamos sentar ali atrás, a gente conversando, e entrou num assunto de relacionamento. Irmãos, não me pergunte como entrou, eu não sei quem começou a conversa, mas enfim, algo que eu passei no meu relacionamento, eu comecei a expor para ele. Olha para a gente ver, a tribulação que naquele tempo, quase 10 anos atrás, foi no meu casamento, serviu para instruir o casamento dele. Na hora que eu falei, irmãos, ele falou, irmão, eu estou passando por isso. Eu falei assim, nossa, irmão, então faz isso. E essa semana ele chegou até mim e falou, irmão, Deus abençoe sua vida, porque eu coloquei em prática aquilo que o irmão comentou comigo e graças a Deus o meu casamento está sendo restaurado. Por isso, irmãos, que muitas das vezes passamos por atribulações. No momento, eu não sabia, mas 10 anos atrás aconteceu comigo, a qual serviu para mim ajudar um casal agora. Então, irmãos, eu tenho que ser agradecido sim por tudo que Deus proporciona na minha vida. Irmãos, e o processo de restauração é isso. A gente tem que dar graça em tudo, porque nem tudo é mar de rosas. Às vezes situações apertam em nossas vidas, mas sempre Deus dá a solução. Sempre Ele estará conosco, e nesse processo de reconstrução, Ele também estará conosco, Ele está conosco. Irmãos, e a palavra continua falando no versículo 19, Paulo fala assim, não extinguais o Espírito. Irmãos, e quando eu preparava essa palavra a primeira vez, eu fiquei, Senhor, o que é extinguais? Daí a gente vai pesquisar, a gente vai buscar e acha palavras a qual a gente possa trazer para o nosso conhecimento. Irmãos, e o que Paulo quer dizer nesse versículo? Não apaguem, ou seja, não ocultem, não encobrem o Espírito Santo das suas vidas. Irmãos, esse é um conselho a qual eu meditei muito nesse versículo. A gente não deve apagar o Espírito Santo da nossa vida. Nesse processo, irmãos, de reconstrução, nós temos que zelar pelo Espírito Santo. E os irmãos entenderão. Paulo pede para a gente não apagar o Espírito Santo das nossas vidas. Não ocultar o Espírito Santo que habita em mim e você com atitudes erradas. Ele pede para a gente não encobrir o Espírito Santo que habita em mim e em você com o pecado em nossas vidas. Porque todas as vezes que agimos contrário à vontade de Deus, nós ocultamos o Espírito Santo na nossa vida. E todas as vezes que pecamos, nós encobrimos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, o Espírito Santo sim habita em nós. E em Efésios 1, versículo 13, Paulo diz que em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, quando ouvimos o evangelho, a palavra da salvação que vem de Deus, e também cremos em Jesus, o Espírito Santo está selado em nossa vida. Então nós temos sim, irmãos, a presença do Espírito Santo habita em nós. Então Paulo manda a gente não apagar essa presença do Espírito Santo de nós. Porque, irmãos, o Espírito Santo é como uma luz que brilha em mim e em você. Nós temos que manter essa luz sempre acesa. Nós precisamos manter essa luz acesa. Nós não podemos, irmãos, termos atitudes que nos afastem do Espírito Santo. Ele não se afasta de mim, mas eu me afasto dele. Porque se eu agir com atitudes erradas, eu estou afastando da presença do Espírito. Eu estou apagando o Espírito da minha vida. E ele pede para que nós não façamos isso. Nós temos que manter a luz do Espírito Santo sempre acesa em nós, todo momento. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós não podemos, irmãos,
deixar o Espírito Santo de lado. Não podemos apagar essa presença do Espírito Santo na nossa vida. Pelo contrário, irmãos, nós devemos fazer com que os frutos do Espírito Santo transpareçam, ou seja, ele seja mostrado no meu modo de agir, no meu modo de pensar e no meu modo de falar. A Bíblia pede para nós transparecermos o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, em tudo que fazemos, seja no nosso modo de agir, porque muitas das vezes nós não podemos falar onde nós estamos, mas nós podemos agir de forma diferente. Muitas das vezes nós não podemos agir, mas nós podemos pensar conforme o Espírito Santo de Deus queira que nós pensamos. Às vezes, irmãos, nós podemos e temos a oportunidade de falar, então fale conforme o Espírito Santo quer. Irmãos, e nós temos que colocar os frutos do Espírito Santo em prática. Gálatas 6:22 diz quais são os frutos do Espírito: o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós precisamos transparecer isso em nossa vida. Como, irmãos, nós estamos no processo de restauração, nós precisamos entender que nós estamos restaurando o que já havia construído um dia. Então, os frutos do Espírito têm sim que habitar em nossas vidas. Nós temos que transparecer isso em nossas vidas. Irmãos, e a Bíblia continua falando conosco no versículo 20. Não desprezeis as profecias. Mais um conselho a qual Paulo nos dá nessa noite através da Bíblia, a qual Deus nos traz essa noite. Quando ele fala para a gente não desprezar as profecias, ou seja, não desconsiderem as profecias, não descartem o recado que Deus tem nos dado. Porque, irmãos, quando temos uma profecia, temos um recado de Deus. Irmãos, nós precisamos dar crédito às coisas a qual Deus fala. Porque muitas das vezes, irmãos, nós não damos. E quem paga o preço são somente nós. Você não deu crédito à palavra, você pagou o preço. Porque nós precisamos ouvir, irmãos, dar crédito àquilo que Deus tem falado conosco. E Ele a todo momento fala conosco, Ele entrega a todo momento o recado a qual Ele quer para cada um de nós. Irmãos, e a maior profecia que Deus nos deixou? A Bíblia. Isso daqui a gente tem que colocar em prática. Nós precisamos, irmãos, colocar essa profecia em prática. Porque, irmãos, a Bíblia é a profecia, é a mensagem a qual Deus trouxe para cada um de nós e está acessível a hora que a gente quiser. Muitas das vezes, não ouvimos Deus falar porque não abrimos a Bíblia. Às vezes a Bíblia fica no armário da nossa casa. A gente quer tanto que Deus fale conosco. A Bíblia está ali, Deus falando, abre a Bíblia que eu vou falar contigo. Mas não, eu não quero ouvir da Bíblia, eu quero ouvir do profeta. Mas, irmãos, a Bíblia está no nosso alcance. Não despreze a mensagem de Deus. Ouça o recado que Deus tem. Lembra? Quando eu oro, eu coloco-me em posição, em comunhão com Deus, e quando eu abro a Bíblia, Ele fala comigo. Não que Ele não responda a minha oração, mas quando eu abro a Bíblia, Ele traz logo de cara um recado que Ele tem para mim e para você. É só nós abrirmos, irmãos. A Bíblia está aqui, a hora que eu abrir a Bíblia, Ele tem uma mensagem para mim. Todo momento. Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, procuramos cantos, pessoas, não que Deus não use, mas a Bíblia está nas nossas mãos muitas das vezes. E aqui, irmãos, é o recado que Deus deixou para a gente. Ele deixou escrito para cada um de nós termos acesso a hora que nós quisermos. Leiam, irmãos, a Bíblia. Escutem através do que você está lendo o recado que Deus tem para você. Mas, irmãos, e o que diz a respeito de profetas? Deus usa sim profetas, mas no versículo 21 Ele manda a gente examinar tudo. Nós precisamos ouvir os profetas, mas precisamos também examinar tudo que nós ouvimos. A gente tem, irmãos, que examinar, ou seja, verificar, e depois, irmão, de verificar, reter o que é bom para mim e para você. Porque, irmãos, muitas das vezes Deus usa o profeta para falar, mas nem nessas vezes a gente dá ouvido. E nós precisamos, irmãos, não
deixar de dar, não descartar a mensagem que vem do profeta, que vem da palavra de Deus para nós. Nós temos que colocar o recado de Deus em prática. Muitas das vezes ouvimos, muitas das vezes lemos a palavra, mas só que não colocamos ela em prática. Nós precisamos sim ouvir e colocá-las em prática. Irmãos, e o último recado a qual Deus deixa para a gente nessa noite: abstende-vos de toda aparência do mal. Irmãos, nesse processo de reconstrução, esse último recado não é o menos importante. Porque, irmãos, quando a Bíblia fala para a gente se abstender-vos de toda aparência do mal, ela manda nós renunciarmos. Nós temos, irmãos, que renunciar toda aparência do mal. Irmãos, nós estamos num processo de restauração de altar. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso renunciar aquilo que é mal. Eu preciso, irmãos, rejeitar a aparência do mal. Eu preciso, irmãos, muitas das vezes, evitar. Eu preciso me desviar daquilo que é mal. Irmão, e quando a Bíblia fala em aparência, ou seja, todo aspecto, irmãos, toda presença, toda forma de mal, eu preciso estar atento a essas coisas, porque muitas das vezes eu estou tentando restaurar o meu altar, mas eu estou dando crédito, eu estou ali, não estou querendo renunciar, não estou querendo me rejeitar daquilo que faz mal para a minha vida, eu não estou querendo evitar. Eu sei que eu ainda não estou totalmente liberto, mas eu vou, não vou evitar, não vou passar ali. Irmãos, nós temos que ter a sabedoria de Deus. Deus manda a gente renunciar, manda a gente rejeitar, manda a gente evitar certas coisas. Porque, irmãos, a gente num processo de restauração, nós precisamos estar atento a que Deus fala conosco. Nós precisamos colocar as palavras de Deus em prática. E Ele manda a gente renunciar, irmãos, aquilo que não agrada a Ele. Muitas das vezes achamos que não tem problema, que não tem nada a ver, e o nada a ver consome muito com cada um de nós. Nós temos sim que dar, irmãos, crédito para que Deus fala. Não podemos, irmãos, ficar ali demonstrando que somos fortes perante a presença do mal. Não, eu vou porque eu sou forte. Irmãos, nós temos que sair disso. Nós não podemos dar crédito para o inimigo, porque numa dessa podemos cair novamente. Ele manda a gente sair dessa. Irmão, saia fora, tudo que é mal aos seus olhos, que você sabe que não vai agradar a Deus, sai, irmãos, da presença. Não fica ali, irmãos, dando crédito para isso. Sai, irmãos, renuncie aquilo que não é bem, que não é mal para a sua vida. Pegue o que é bem e o mal você renuncia, você joga de lado. Rejeita, irmãos. Nós precisamos fazer a nossa parte. E a Bíblia não instrui a isso. Manda eu sair, rejeitar, evitar, desviar, irmãos, porque muitas das vezes eu sei que o mal está ali me esperando, mas em vez de eu não, vou tentar dar um de forte e passar. Não podemos fazer isso. Nós temos que sair disso, irmãos. Saia de tudo que é a aparência do mal. A Bíblia pede para a gente fazer isso. Nesse processo de reconstrução de altar, vai exigir muito mais de mim do que de Deus. Porque quando eu fizer o que Deus quer que eu faça, Ele fará o impossível na minha vida. Eu preciso, irmãos, fazer a minha parte. Eu, como altar do Senhor, eu preciso fazer a minha parte para que Ele possa operar a parte dele. Enquanto eu e você não fizermos a nossa parte, Ele não fará a dele. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. Mas o possível cabe a mim e a você fazer. Como, irmãos, que eu quero que Deus opere o impossível na minha vida, sendo que o possível, o que cabe a mim fazer, eu não quero fazer. Então, irmãos, no processo de restauração, vamos fazer a nossa parte. Alegre-se, orem sem cessar, dê graças a tudo. Não apague o Espírito Santo da sua vida. Não despreze as profecias. Examine tudo, retende o bem e fuja da aparência do mal. Irmãos, nesse processo de restauração, devemos sim fazer nossa parte e dar ouvidos a conselhos que vêm de Deus para nossas vidas. E Deus fará o impossível por cada um de nós. Irmãos, coloque as palavras de Deus em prática. A partir do momento que orarmos,
entregarmos nosso caminho na mão do Senhor, nossa vida na mão do Senhor. A Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se nós entregarmos o caminho, Ele é o caminho. Nós temos que entender que Ele é o caminho. Não importa como está sendo o seu caminho nessa noite. Entregue o seu caminho para Ele, que Ele fará as demais coisas acontecer em nossas vidas. E nós precisamos acreditar nisso, irmãos, porque nós temos que ter fé, irmãos. E a fé é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos que nós alcançaremos. Hoje é simplesmente o terceiro elo da nossa campanha. Até o final da campanha, Deus vai restaurar todos nós, e eu creio isso em nome de Jesus. Aquilo que era impossível aos seus olhos, você fazendo o seu possível, Deus trabalhará naquilo a qual você menos espera. Porque o nosso Deus é capaz de fazer isso, mas depende de mim e de você. Depende de nós termos a atitude de cristão e acreditar que a restauração de Deus possa acontecer sim na nossa vida. Porque quando acreditarmos e colocarmos a palavra dele em prática, ou seja, fazer tudo o que ele pede para nós fazermos, a restauração dele será completa em nossas vidas. Amém? Irmãos, essa foi a mensagem a qual Deus colocou no meu coração e que nós possamos colocarmos ela em prática. Nesse processo de restauração, que nós possamos termos ela como um norte para nossas vidas. Porque quando situações adversas acontecerem, nós lembrar que Deus deixa conselhos para nós aproximarmos dele. Amém? Irmãos, eu agradeço a oportunidade nessa noite e as palmas louvam o Senhor. Amém?